Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre o conflito nas Coreias. Vamos lá então. Como você deve ter visto nas notícias, nessa primeira semana de janeiro, as Coreias entraram em um conflito e estão muito próximas desde muito tempo em entrar numa guerra, né? Desde a década de 50 que as Coreias não tiveram um conflito tão forte quanto elas estão agora. Mas por que isso, né? Primeiro, começando com a notícia do dia 5 do Jornal Nacional. Coreia do Norte faz mais de 200 disparos de artilharia perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul. Ou seja, a Coreia do Norte ela fez 200 disparos, mais de 200 disparos ali na fronteira com a Coreia do Sul, no seu lado, né? Ela fez o seu lado, só que ali perto tem ilhas que pertencem à Coreia do Sul, e aí a Coreia do Sul mandou as pessoas, né, esvaziarem as ilhas, né, evacuarem as ilhas, fez esse comunicado às pessoas, o que alarmou o mundo, né? Então, o que houve foi isso, né? 200 disparos, e aí teve esse aviso de emergência nessas duas ilhas aí, com esses nomes em coreano, que eu não vou conseguir falar, que juntas têm mais de 7 mil habitantes. A Coreia do Sul também fez exercícios militares em resposta, tá? Não foi só esse ataque norte-coreano, né? E é uma coisa importante falar quando a gente fala de Coreias. A Coreia do Norte é um país muito fechado, muito isolado, e por conta disso ela fica muito vulnerável à questão das fake news. Tem muita fake news que surge sobre a Coreia do Norte, que a gente vê como notícia, e a gente acaba levando para a nossa vida que é verdade, mas quando a gente vai ver não é bem verdade. Eu tive uma vez, por exemplo, uma fake news famosa que foi que fizeram um desenho de todos os cortes de cabelo que eram permitidos na Coreia do Norte, que lá foi comprovado depois que era fake, né? Enfim, qual que é o contexto disso? Por que isso aconteceu? Por que esse conflito está ficando mais quente, né? A Coreia do Norte, ela acusa os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul de interferência ali na região. Na verdade, eles acusam muito os americanos de interferirem na Coreia do Sul. Ao longo aí desse último ano, em 2023, aconteceram mais de 20 exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. E isso é um novo recorde, isso não tinha acontecido antes. Então, essa quantidade de exercícios militares, e quando a gente fala de exercícios militares, tem tiros, né? Tem disparos. Então, quando a gente fala de exercícios militares, a Coreia do Norte ela ficou bastante irritada com isso. Porque ela entende que os americanos estão lá a provocando, né? Os americanos eles também enviaram um submarino nuclear ao longo de 2023, um bombardeiro, em 40 anos, desde lá, né, a década de 60, 70, durante o período da Guerra Fria. Ou seja, a Coreia do Norte está encarando isso, né, como se fossem ameaças, e aí a Coreia do Norte está respondendo ameaçando também. Então é um conflito aí que já está no nível de ameaças de ambos os lados. Olha só notícias aí, ó. Após exercícios militares dos Estados Unidos na Coreia do Norte responde provocação. Eles irão para o matadouro. A Coreia do Norte ela é conhecida exatamente por fazer, né, essas ameaças bem fortes, né? Então eles fizeram essa ameaça. O Kim Jong-un, né, que é o líder da Coreia do Norte, ele pede preparo de militares para eventual guerra. Então está mobilizando suas forças militares exatamente para essa guerra por conta da aproximação dos americanos e japoneses à Coreia do Sul, né? Declarações do Kim Jong-un. A palavra guerra já se aproxima da gente como algo real, não mais como um conceito abstrato. Não devemos cometer novamente o erro de vê-los como um parceiro para reconciliação e reunificação, já que a Coreia do Sul nos declarou como seu principal inimigo, prometeu lançar satélites espiões, enfim. Isso tudo por quê? Porque a Coreia do Sul se aproximou com os americanos. E isso aí, galera, eu vou mostrar para depois, né? Tem um motivo geopolítico também dessa aproximação. Olha só. Em trunfo diplomático, Biden fortalece vínculo com aliados-chave na Ásia. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul fazem esse acordo trilateral. Eles fizeram isso aí no meio do ano de 2023 e o principal alvo é a China. Só que a Coreia do Norte ela também é alvo. Por quê? Porque ela está do lado da China, ela é um aliado forte da China ali naquela região e ela é um rival histórico da Coreia do Sul. Então ela também faz parte aí desse alvo desse acordo trilateral. Como você pode ver, foi feito em Camp David. Esse lugar é famoso porque durante aqueles conflitos árabes, né, árabes israelenses ali contra Israel, né, o Egito ele teve um conflito com Israel. Na Guerra dos 6 Dias, eles acabaram perdendo a Península de Sinai para Israel. E aí, no acordo de Camp David, com interferência americana, eles fizeram um acordo e Israel devolveu
a área da Península de Sinai para o Egito. Então, por isso que eles escolheram esse Camp David aí, porque ele é simbólico, né, nessa questão aí. Então, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, eles estão agindo juntos agora. Qual que é o objetivo desse bloco, né? Aí tem, né, a declaração, eles fizeram uma carta, né, desse acordo trilateral. Então, dentro da carta tem esse seguinte trecho. Nós, líderes do Japão, da República da Coreia e dos Estados Unidos, comprometemos-nos a consultar trilateralmente entre nossos governos de maneira ágil para coordenar nossas respostas a desafios regionais, provocações e ameaças que afetem nossos interesses e seguranças coletivos. Por meio dessas consultas, pretendemos compartilhar informações, alinhar nossas mensagens e coordenar ações de resposta. Ou seja, é um bloco econômico-militar, né? Como se fosse uma espécie de OTAN ali na Ásia entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. E isso aí é uma questão que deixa a Coreia do Norte muito preocupada, porque os Estados Unidos é o principal inimigo da Coreia do Norte, né? O modelo imperialista de vida dos Estados Unidos, né? Então, na cabeça do norte-coreano, isso é uma grande provocação. Então, e dentro dessa carta também, né, eles têm a ideia de tirar as armas nucleares da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, dentro das regras da ONU, né, ela não poderia ter feito armas nucleares, né? Os países que poderiam continuar fazendo armas nucleares são somente aqueles que tinham armas nucleares antes do acordo na ONU, né? A Coreia do Norte fez isso depois e por isso eles usam desse expediente para falar que tem que tirar as armas nucleares da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, por sua vez, diz que fez as armas para se proteger. Então, na visão dos norte-coreanos, você querer tirar as armas deles é uma agressão, é uma ameaça forte também. Então, nós temos aí um grande problema. Essa guerra tem tudo a ver também com a quarta revolução industrial, né, a Revolução 4.0, que é uma guerra tecnológica. A China e os Estados Unidos eles consomem produtos sul-coreanos. Chips sul-coreanos têm grandes quantidades, baterias elétricas, né, enfim, semicondutores são feitos ali na Coreia. E os chineses e os americanos utilizam esses produtos, né? Então, olha só. Nesse acordo trilateral, o que os Estados Unidos querem? Eles querem que esses produtos sejam destinados aos americanos e não sejam destinados à China. Ou seja, eles querem um afastamento da Coreia do Sul da China. Então, aí que nós vemos aí o inimigo chinês. Aí, ó, os chips da Samsung, da SK, baterias da LG, da Samsung e da SK, né, que são empresas de tecnologia sul-coreanas. O presidente da Coreia do Sul, ele é um presidente conservador e ele está de olho também na eleição. Esse ano tem eleição na Coreia do Sul. Então, ele quer o afastamento da China, porque na visão dele a China é comunista, é contrária aos ideais dele. Então, na visão desse presidente conservador, ele quer se afastar da China mesmo e da Coreia do Norte também. O presidente americano, ele precisa aumentar a popularidade dele, né? Nas eleições americanas está tudo em aberto, tá? O presidente, e tem eleição esse ano. Então, nesse sentido, tentar enfraquecer a China é importante para os americanos, tá? Então, para o presidente americano, esse acordo é fundamental também, né? Como eu coloquei aí para vocês, tem eleições esse ano. Uma notícia aí que aconteceu na Coreia, né? A SpaceX lança nos Estados Unidos o primeiro satélite espião da Coreia do Sul. Por outro lado, né, a Casa Branca diz que a Rússia usou mísseis norte-coreanos contra a Ucrânia. A notícia do dia 5 de janeiro de 2024. Portanto, olha só, uma aliança também da Rússia com a Coreia do Norte, que aí preocupa os americanos, né? A Rússia é um país muito forte militarmente. É só a gente pensar o seguinte, na guerra da Ucrânia, a Rússia está sustentando a guerra mesmo com armamento chegando de vários países ocidentais, né? Que estão mandando apoio para a Ucrânia e a Rússia continua sustentando a guerra. É uma guerra que, não, por enquanto, não tem vencedores ali. E a Rússia continua forte, porque ela tem armamentos muito potentes também. Então, é um aliado da Coreia do Norte que preocupa também os Estados Unidos. Então, é um conflito bem complicado geopoliticamente. Quanto ao contexto histórico, então vamos falar um pouquinho sobre a Guerra da Coreia. Aliás, um pouquinho antes da Guerra da Coreia. Durante o século XIX, a Coreia foi disputa entre Japão e Rússia, né? O Japão ele anexou a Coreia ali no início do século XX, né? Eu até coloquei aqui, né, o Mundo Sem Fim. Assista lá os episódios do Mundo Sem Fim, na região ali que eu acho que eles têm um vídeo que fala sobre o Holocausto no Japão, na Coreia, né? O Holocausto japonês na Coreia. Então é uma coisa assim. Muito bom o vídeo deles, tá? Que mostra aí a exploração japonesa.
Que é até curioso que os japoneses falam que não fizeram isso. Eles negam simplesmente que aconteceu isso aí. Mas eles fizeram, né? Eles fizeram atrocidades, né, dentro da Coreia, tá? Coisas que violam vários direitos humanos. Então, em 1919, a população revolta-se. Então, esse domínio japonês é desde o início do século XX, né? Em 1919, a população se revolta, é reprimida, e parte dessa população coreana, os líderes da Coreia, eles migram para a China. E aí é uma parte importante, né? Por que a China tem tanta influência na Coreia do Norte? Olha aí, exatamente porque parte dos seus líderes, durante o domínio japonês, migraram para a China. E detalhe, nessa época eles tinham apoio americano, né? Eles estavam na China com apoio americano. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, fica estabelecida a independência da Coreia. Durante a Guerra Fria já tinham sido feitos acordos para saber o que vai fazer com as terras que o Japão tinha, que o Império Japonês tinha, depois que acabar a guerra. Só que em 1945 a União Soviética já invadiu ali e pegou a parte norte da Coreia, que pertencia ao Japão. Enquanto isso, o Japão tinha que lidar com ataques nucleares americanos na região, então a parte norte ficou ali com os soviéticos. E aí ficou essa divisão, né? No paralelo 38, uma parte ficou com os soviéticos, né, com os socialistas, e uma parte ficou com os capitalistas aliados aos americanos, né? Então, Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Isso aí, em maio de 1950, foi feita essa divisão no paralelo 38, famoso paralelo 38. Em setembro de 50, o exército da Coreia do Norte invade o Sul, conquistando quase todo o país em 3 meses. Por quê? Porque aquela galera que tinha sido exilada na China defende que eles que são os líderes fundamentais, que a Coreia é uma só e tem que seguir lá a ideia deles, né? Em novembro de 50, pouco tempo depois, os americanos entram na guerra e aí, com o exército americano, eles empurram a Coreia toda lá pro cantinho lá de cima. Lembrando que aqui em cima da Coreia do Norte, né, tá a China, tá? Em 51, a China, obviamente, não vai gostar dessa interferência americana na região. Os americanos chegando próximos à fronteira dela, ela vai empurrar, né, a parte da Coreia do Norte para baixo novamente. E aí, em 51, né, a fronteira volta a ficar, né, igual era inicialmente, né, no paralelo 38, a divisão entre as duas Coreias. Nessa fronteira, né, é a fronteira desmilitarizada, que na verdade é militarizada. Mas é uma região onde tem ali um acordo para os dois países não pegarem armas. A guerra, oficialmente, ela nunca acabou. Os dois fizeram um armistício, falaram assim, opa, não vamos pegar em armas, né? Um contra o outro. Mas guerra mesmo não acabou, tanto é que não precisa nem declarar guerra. O presidente lá da Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Norte não precisa falar, vamos entrar em guerra. Não. Eles estão em guerra. Eles só estão num acordo de não pegarem armas um contra o outro. É importante dizer também que na mídia a gente vê muito falando sobre a Coreia do Norte ser uma ditadura. É uma ditadura, mas a Coreia do Sul também foi uma ditadura por muito tempo, né? Tanto é que o K-pop tem muito relação com isso, né? O K-pop ele só surge na década de 90 porque o governo sul-coreano ele deixa de ser tão autoritário, né? Eles tiveram ditaduras até a década de 80. Então, o governo sul-coreano ele fica um pouquinho mais liberal ali na década de 90, mas ainda é um governo autoritário. Como eu falei, o governo sul-coreano é um governo conservador. Então, eles têm essa questão autoritária também muito por conta do conflito com a Coreia do Norte. Eles entendem que tem que ser rigorosos com a sua população por conta do conflito. Bom, é isso no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, eu peço, por favor, deixe seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Obrigado pela companhia e até a próxima.